E aí, turma, professor Chicão, professor de Física. E hoje eu tenho uma videoaula super interessante. Você saberia dizer por que você se cansa quando empurra um objeto com uma certa distância? Ou ainda, por que uma bala disparada por uma arma causa um maior estrago numa parede do que quando eu jogo uma pedra? Esses são temas que estão relacionados aos conceitos de trabalho mecânico e energia cinética, temas da nossa aula de hoje. E eu convido vocês a ficarem comigo e até o final e curtirem ao máximo essa aula de aprendizagem. Física 100% fácil com o professor Chicão, esse que vos fala. Um forte abraço. Se não for inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe e comente os nossos vídeos. Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos tratar dos conceitos de trabalho e energia, certo? Primeiramente, se você ainda não for inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, ative aí o sino de notificações, deixe aquela curtida, tá bom? E comente os nossos vídeos, compartilhe com aqueles alunos, seus colegas que estão também com você estudando. Primeira coisa é definir energia. Primeiramente, não é possível encontrarmos uma definição formal para a energia. Se você pesquisar aí no Google, no dicionário, você não vai encontrar uma definição formal para o conceito de energia. A gente apenas sabe que ela existe pelos efeitos que ela produz em nosso dia a dia. A gente costuma dizer, e de maneira concreta, de que a energia ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma modalidade em outra. O que nós temos no nosso dia a dia é uma transformação de energia. A importância da energia em nosso cotidiano ela é ímpar, né? Se essa pergunta fosse feita e você fosse responder numa aula, certamente vocês conseguiriam dizer inúmeras situações em que a energia ela é importante, desde a necessidade da ingestão de alimentos para que a gente possa extrair desses alimentos a energia necessária para andar, falar, caminhar, saltar, correr, a energia elétrica que usamos em nosso cotidiano, né? Então, a energia proveniente do Sol, que é necessária para a vida na Terra. Então, são alguns poucos casos que eu estou citando, mas que existem inúmeros outros casos que você poderia elencar para definir a importância da energia em nosso cotidiano. Que formas podemos encontrá-la em nosso cotidiano? Existem as diversas formas. Nós podemos ter energia solar, energia eólica, energia dos ventos, a energia elétrica, a energia proveniente dos alimentos, né? Da queima do carvão, da queima de materiais, né? Então, todas essas são algumas modalidades de energia que estão presentes em nosso cotidiano. E a energia, podemos então assim definir o que nós chamamos de energia cinética. O que seria a energia cinética? É uma forma de energia que está associada ao movimento dos corpos. Dizemos então que um corpo tem energia cinética quando ele está em movimento, em relação a um determinado referencial. Então imagine que você tem uma bola que desce uma rampa. Imagine que você tenha um carro que se desloca numa rodovia, né? Imagine que tem um atleta que está correndo. Imagine que tem uma pessoa que está praticando ciclismo e pedala numa avenida. Todos esses corpos, em relação a um determinado referencial, estão em movimento e, portanto, estão dotados de energia cinética, que matematicamente nós escrevemos como sendo metade da massa vezes o quadrado da velocidade. Observem que aqui, pela equação, a energia cinética de um corpo está associada intrinsecamente ou diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. Lembram-se da pergunta inicial que fiz na chamada dessa aula? Por que uma bala disparada contra uma parede causa maior estrago do que, por exemplo, uma pedra que eu jogue contra ela? Mesmo a pedra tendo uma massa maior do que a bala. O problema está na velocidade. A bala disparada possui uma velocidade muito maior do que a pedra que eu atirei na parede. Se ela tem maior velocidade, estará dotada de uma quantidade de energia muito maior. E ao colidir contra a parede, essa energia tem que se transformar em outra modalidade. Então a bala, como tem muita energia cinética, tem que transformar essa energia em outra. E a principal forma são
calor, porque a parede vai aquecer, o local da colisão fica quente. Sonora, porque produz um barulho. E de deformação. O local da colisão é deformado. As unidades no sistema internacional, como nós sabemos, são importantíssimas. A massa tem que estar em quilogramas, a velocidade tem que estar em metros por segundo e a energia cinética, assim como toda e qualquer forma de energia, tem que estar em joules. E o trabalho mecânico, que é o nosso outro tópico da aula. O trabalho mecânico tem a ver com a força que é aplicada em um corpo para fazê-lo se mover de uma posição a outra. Então, imagine que eu tenho esse bloco que está na posição A, eu apliquei sobre ele uma força F constante e o fiz se deslocar entre os pontos A e B, que estão separados por uma distância D. Neste caso, a gente define fisicamente o trabalho mecânico como sendo a energia que essa força transferiu para essa caixa para fazê-la mover-se. Quando a gente definiu força, e se você não viu a nossa videoaula sobre as principais forças da mecânica, clique no card que aparece aí, que lá eu defino força dizendo que ela é um agente físico capaz de deformar e alterar a condição de estado, ou seja, de mover um corpo ou de fazer o corpo parar. Então, para esse corpo se mover, eu tive que aplicar sobre ele uma força. Mas ao aplicar a força sobre ele, eu transferi energia fazendo-o se mover. E essa energia que eu transferi ao aplicar a força é o que nós fisicamente chamamos de trabalho mecânico. Agora já temos a explicação para a outra pergunta no vídeo, na vinheta de chamada para a nossa aula, que era: por que eu me canso quando eu empurro um objeto a grandes distâncias? Porque à medida que eu estou empurrando o objeto, eu estou transferindo energia para que ele se mova. E essa energia transferida para o corpo é o que nós chamamos de trabalho mecânico. Detalhe: o trabalho mecânico de uma força será nulo quando essa força for perpendicular ao deslocamento. Isso porque ela não vai contribuir para o movimento. Então, toda vez que você tem uma representação de forças em um corpo, as forças perpendiculares ao deslocamento não realizarão ou não produzirão trabalho. Lembrem-se disso. Exemplo: imagine que eu tenho esse bloco sujeito a uma força oblíqua inclinada de módulo F e em relação à horizontal com um ângulo alfa. Eu vou mover essa caixa por uma distância D. Como essa força está inclinada, e lá nas forças da mecânica eu falo em decomposição de forças, eu vou decompor essa força em duas componentes. Matematicamente, o trabalho é definido como sendo o produto da componente da força paralela ao deslocamento e a distância percorrida. Decompondo então essa força nas componentes horizontal, que eu chamo de Fx, e na componente vertical, que eu chamo de Fy. Lembrando que o trabalho é a componente paralela ao deslocamento vezes o deslocamento. E a componente paralela é o Fx. Da decomposição de forças, Fx é força vezes o cosseno do ângulo. Substituindo esse Fx nessa equação aqui, ficará então trabalho, o Fx, que é toda essa expressão, F cosseno do ângulo, e a distância D. Então, essa equação matemática serve para você calcular o trabalho mecânico. Lembrando das unidades, a força é em Newton, a distância deve estar em metros, e trabalho, como é a energia que foi transferida, toda e qualquer forma de energia no sistema internacional, é dada em joules, representado pela letra J maiúscula do nosso alfabeto. Pessoal, se vocês estão gostando da videoaula até agora, não se esqueçam de dar aquela curtida. Se não for inscrito em nosso canal, se inscreva e compartilhe, comente os nossos vídeos. Bom, vamos agora classificar o trabalho. O trabalho pode ser classificado de duas formas. O que nós chamamos de trabalho motor, que é aquele trabalho positivo. Quando você calcular o trabalho, que ele der positivo, a gente tem um trabalho dito motor. E esse trabalho motor, fisicamente, significa que a força que o corpo recebeu energia para poder se mover, né?
quando a força resultante atua na mesma direção e sentido. Neste caso, o ângulo alfa, né, é zero. Perdão, o ângulo alfa é um ângulo maior ou igual a zero e menor que 90. Então, o ângulo alfa está entre 0 e 90. Maior ou igual a zero e menor que 90, portanto, é um ângulo agudo. O trabalho é dito resistente quando ele é negativo. Neste caso, o ângulo alfa é maior que 90 e menor ou igual a 180. É um ângulo obtuso. Neste caso, a força atua em sentido contrário ao movimento e a gente diz que essa força está retirando energia do sistema. Por exemplo, a força de atrito. Você joga uma bola no piso, a bola rola, mas a força de atrito atua em sentido oposto ao deslocamento, retira a energia dessa bola e faz com que ela pare depois de um certo tempo. Você teria um trabalho dito resistente. Agora, um dos teoremas mais importantes da mecânica, chamado de Teorema da Energia Cinética, ou TEC. Muitos dos exercícios de dinâmica podem ser resolvidos simplesmente aplicando esse teorema. Para isso, vamos lembrar aqui o que já estudamos. Primeiro, conceito de energia cinética. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Conceito de trabalho mecânico. Força resultante vezes o deslocamento. Segunda lei de Newton. E se você não viu as leis de Newton da mecânica, eu tenho um vídeo maravilhoso explicando as leis de Newton. Clique no card que vai aparecer aí em cima e assista a videoaula. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante é o produto massa vezes aceleração. O módulo da força resultante. Da equação de Torricelli, lá da cinemática escalar, nós temos que a velocidade em função do deslocamento é dado por essa equação. Vamos isolar aqui a aceleração. Isolando a aceleração, essa velocidade inicial ao quadrado somando passa a subtrair, esse 2 vezes d multiplicando passa a dividir. Então, a aceleração é a velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial dividido por 2 vezes d. Galera, se não for inscrito em nosso canal, se inscreva, dá uma curtida aí no nosso vídeo e compartilhe, tá certo? Agora, vamos pegar essa aceleração e substituir nessa expressão. Fica, então, massa, aí a aceleração é tudo isso aqui, eu coloquei, tá bom? Agora, eu vou separar só o seguinte. Essa distância d que está dividindo, eu vou passar para o primeiro membro, passa a multiplicar. Então, fica força resultante vezes a distância, que estava aqui, repetiu, ou os outros termos. Continuando agora. Esse 2 é um fator comum nessa fração, eu vou colocar, então, esses termos do numerador separados. Fica v ao quadrado sobre 2 vezes a massa, aplicando a propriedade distributiva, né? A massa multiplica os dois termos. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Mas, galera, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, isso é energia cinética, exatamente. Então, aqui seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Final menos inicial é uma variação. E aqui nós temos o nosso famoso TEC. Teorema da energia cinética diz que o trabalho de uma força é numericamente igual, ou é igual, perdão, à variação em sua energia cinética. Tranquilo? Bom, galera, era isso que tínhamos na nossa aula de hoje, teórica sobre os conceitos de energia cinética, trabalho mecânico e teorema da energia cinética. Agora é praticar. Vamos fazer exercícios de aplicação do que vimos aqui na videoaula, ok? Desde já eu agradeço muito a vocês pela atenção. Se não for inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sino de notificações para serem lembrados quando vídeos novos forem lançados. Professor Chicão, esse humilde professor, estará à sua disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima.